Pessoal, saudações! Nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouquinho sobre a criação de aplicações no modo Windows Forms, ou Windows Application aqui do C Sharp. Para isso nós vamos fazer o uso da IDE Sharp Develop, que a gente vem trabalhando aí ao longo das aulas. Legal? Para a gente iniciar uma aplicação nesse modo, temos que acessar a opção File, New, Solution. Nessa janela, vamos certificar que está selecionado aqui o C Sharp. Às vezes o pessoal seleciona uma outra opção aqui e depois dá tudo errado. Certo? Windows Application e aqui, ó, de novo, a opção Windows Application. Estávamos trabalhando com as aplicações modo console. Agora a gente vai trabalhar com o modo Windows Application. Então vamos clicar aqui. Aqui você vai escolher a pasta de gravação da sua aplicação. Serão gerados vários arquivos. Esses arquivos vão estar dentro de uma pasta. E essa pasta vai estar gravada nesse caminho aqui, ó. Eu vou deixar aqui o caminho padrão do Sharp. Vamos colocar o nome aqui. Vou chamar esse exemplo de prática 00. Tudo bem? Vamos clicar aqui no Create. Ok. Essa é a janela de código. A janela que vocês estavam acostumados no modo Console Application, que é onde a gente escrevia toda a nossa aplicação. Aqui o processo vai ser um pouco diferente. Nós vamos utilizar o modo Design. E quando a gente seleciona ele, aparece na tela esse elemento que é chamado de formulário. O formulário, do jeito que ele está aí, é como se fosse a tela vazia da nossa aplicação. No modo Windows Form, parte da montagem do seu programa é através desses componentes, dessas ferramentas que estão aqui do lado esquerdo, nessa guia chamada Tools. Certo? Elas são divididas em grupos e cada ferramenta dessa tem uma função específica. Então, determinadas funcionalidades da sua aplicação não serão descritas através de comandos, mas sim através da ferramenta adequada. Nós vamos estudar essas ferramentas, ou pelo menos parte dessas ferramentas, ao longo do ano. Ok? Então nós temos o formulário, o elemento onde serão inseridos algumas ferramentas, alguns componentes. Aqui nós temos as ferramentas que realizam as funções da aplicação. E aqui nessa caixa Properties nós temos o que nós chamamos de características, propriedades de cada elemento que faz parte da sua aplicação, inclusive o formulário. Nessa caixa do lado esquerdo, nós temos as propriedades, as características que podem ser modificadas para cada elemento da sua aplicação. E do lado direito nós temos os valores. Certo? Então repare o seguinte, olha, as propriedades já são definidas, cada uma tem uma função específica, e nós vamos fazer a apresentação, não só para o formulário, mas para as ferramentas, das principais propriedades, aquilo que você precisa saber de imediato, que tem que ser modificado para que você possa dar para a sua aplicação a cara que ela precisa ter, e implementar também, se for o caso, alguns recursos. Joia? Só para vocês entenderem um pouquinho o que é a ideia de propriedade, vamos pegar o nosso formulário aqui, ó. Ele tem uma propriedade chamada backcolor. Essa é a propriedade específica, utilizada para trocar a cor de fundo de um elemento. Então, se a gente vir aqui do lado direito e selecionar um valor qualquer, vamos pegar aqui essa aba, porque as cores já estão sendo exibidas. Vou clicar sobre uma cor qualquer, tá vendo aqui, ó? Então, eu consegui fazer a modificação de uma propriedade específica do formulário, chamada backcolor, e o efeito foi a troca da cor de fundo dele. Vamos pegar aqui um outro exemplo. Nós temos uma propriedade chamada text, onde eu vou trocar o texto do nosso formulário. Exemplo de aplicação no modo Windows Application. Vendo aqui, ó. Então a propriedade text ela é específica para trocar o texto, o título que vai aparecer no formulário. Tudo bem? Nós temos as mais variadas propriedades aqui que realizam as mais diversas funções, mas, como eu disse, para cada elemento nós vamos estudar apenas as principais propriedades. Tá joia? Isso será explicado ao longo do ano aí. Aqui nós temos a janela de erros. Quando você executa a sua aplicação, se for detectado qualquer tipo de erro, um comando escrito errado, por exemplo, um parênteses que você abriu e esqueceu de fechar, uma instrução que você não finalizou com ponto e vírgula, esses erros serão apresentados nessa janela. É útil colocá-la visível, para que quando os erros aparecerem, você clique sobre eles e a aplicação já te direcione para onde você precisa fazer as devidas correções. Tá certo? Vamos clicar duas vezes sobre o formulário e vocês vão ver a janela de código, que é onde a gente vai inserir as rotinas, as instruções que vão fazer o programa funcionar. Um detalhe interessante que é o seguinte,
embora eu tenha clicado aqui sobre o formulário, né, para abrir a janela de código, eu posso ter, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, botão de comando, tá certo? O botão de comando, só adiantando aqui, ele é uma ferramenta que tem a função de armazenar comandos a serem executados, certo? Eu vou clicar 2 vezes sobre ele aqui, ó. Vamos mudar as propriedades primeiro, aqui, ó, só para vocês poderem entender um pouco mais o conceito de propriedades. Para cada elemento que a gente coloca na tela, nós podemos alterar algumas características, algumas propriedades. Então vamos pegar o nosso botão de comando aqui, por exemplo, e vamos trocar essa legenda, aqui, ó, que está escrito aqui no seu interior. Nós temos a propriedade text aqui no botão de comando, serve para trocar esse texto aqui, ó. Então vamos colocar assim, por exemplo, clique aqui para sair. Beleza. Bom, podemos trocar a cor do botão se a gente quiser. Tem aqui o back color. Vou colocar uma cor bem destacada, assim, só para vocês verem a mudança. Ó, nós temos aqui, podemos trocar a cor da fonte. Vamos escolher uma outra cor aqui. Vou colocar um vermelhão só para ver o que vai acontecer. Ó. Bom, então vejam que eu posso selecionar um objeto, vir nas propriedades. Claro que eu preciso ter um conhecimento prévio dessas propriedades e isso vai ser apresentado para vocês. Aqui a ideia hoje é só mostrar o ambiente do modo Windows Forms, tá bom? A gente não vai falar de função de componente nenhum, de propriedade nenhuma. Cada aula a gente vai ter um componente para poder estudar e falar sobre seus principais recursos. Mas olha só, vou pegar aqui o botão de comando e vou clicar 2 vezes sobre ele. Estou no modo construção da aplicação. Quando eu clicar 2 vezes, ele abre uma janela de código, tá certo? E aqui, ó, nós temos um método específico para esse botão de comando, cujo nome é botão1, e para um evento clique. O que é o evento? O evento é uma ação que é executada em cima do objeto para disparar a execução de uma rotina de código. Então, vou colocar, por exemplo, aqui a opção close. Tá certo? Olha lá, ó, close. Vamos salvar isso aqui. Então, repare o seguinte, eu tenho aqui um formulário, tenho um botão de comando, e no meu botão de comando, eu coloquei uma instrução a ser executada. Essa instrução vai ser executada para esse objeto, para esse botão de comando, para o seu evento clique. Portanto, na hora que eu rodo a aplicação, deixa eu esperar um pouquinho, olha lá, ó, ela está sendo executada aqui. Mas se eu vier em cima desse botão de comando e der um clique, ele vai executar o comando close, que é justamente para interromper a execução da nossa aplicação. Tá certo? Esse conceito de evento, ele remete à ideia do que o usuário tem que fazer com o objeto, bom, ou mesmo o que o sistema tem que fazer para que uma rotina seja executada. Preste atenção numa coisa, ó, os eventos eles ficam aqui. Na caixa de propriedades também são simbolizados por esse raio. Quando eu clicar, repare que o botão de comando está selecionado. Tá vendo aqui, ó, eu tenho o evento clique. Cada item desse é um evento. Para cada um eu posso codificar uma rotina. E aí essa rotina vai estar associada a esse evento. Então significa que se aquela ação for executada, a rotina relacionada a ela será também executada pelo programa. Vamos dar um outro exemplo aqui, ó. Nós temos um evento chamado mouse move. Tá vendo aqui, ó? Mouse move. O que é mouse move? Quando na execução do programa o usuário passar com o mouse sobre o botão de comando. Eu vou colocar uma outra rotina aqui. Não se preocupem com essa instrução agora, vocês vão aprender sobre ela depois. Messagebox.show, que é para mostrar a caixa de mensagens. Então, vou escrever uma rotina aqui, pessoal. Você passou com o cursor do mouse sobre o botão de comando. Vamos trocar essa mensagem aqui. Vou colocar uma mensagem mais curta, pessoal. Olá, sou o botão de comando. Tá vendo? Se vocês olharem na janela de código, nós temos 2 rotinas então. A primeira rotina, instrução close só na verdade, né? Que está associada ao evento clique do botão de comando. E agora a função messagebox, que está associada ao evento mouse move também do botão de comando. Então, dependendo do que se fizer com o botão de comando, dependendo do que se fizer com o objeto, vamos falar de maneira geral, se ele tiver mais de um evento codificado, são realizadas ações diferentes.
Tá joia? Repara o seguinte agora, ó. Vou salvar aqui, vou mandar executar. Tá aqui, ó. Se eu só passar o mouse sobre o botão de comando, olha o que ele vai fazer, ó. Olá, só um botão de comando. Essa caixa que foi aberta aí para vocês é fruto da execução da instrução messagebox.show. A gente vai aprender a configurar essa caixinha direitinho, colocar alguns outros elementos e tudo por hora é só para poder mostrar. Tá vendo? Então aqui, ó. Aí, ó. Basta eu passar o mouse em cima que aquela rotina que faz a exibição da caixinha aparece. Tá bom? Então esse é o conceito de evento. Nós vamos trabalhar muito com isso, principalmente quando a gente estiver começando a montar as aplicações utilizando outros objetos. Tá joia? Então, para finalizar, o que é importante saber nesse primeiro momento, aqui do modo Windows Forms? O formulário, que é o elemento sobre o qual vamos inserir os componentes e onde vamos abrir a janela de código para escrever a parte funcional da aplicação, certo? Aqui a caixa de ferramentas, onde cada item desse tem um significado diferente. Vamos apresentar os principais. A caixa de propriedades, que é usada para alterar as características das ferramentas, né? No caso, dos objetos que vão estar no formulário. E a janela de erro, para a gente poder visualizar qualquer problema nas instruções codificadas na nossa aplicação. E também a janela de código, que pode ser exibida clicando 2 vezes sobre qualquer elemento do formulário. Né? Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, aparece a janela de código para o formulário, aqui o evento load, que é o evento principal dele, tá? O evento default. Mas se eu vier aqui no botão de comando e clicar, aparece a janela de código já na marcação do evento clique do botão de comando. Então é muito importante vocês atentarem para isso aqui, ó, objeto e evento. Isso é que vai direcionar onde devem ficar as rotinas que vão fazer o nosso programa funcionar. Tá bom? Valeu, até mais.